3 vezes esta semana. 3 pessoas em situação de vulnerabilidade te pararam na rua. Coincidência? Kathryn Kuhlman sabia que não existe coincidência quando se trata da presença divina. Você pensou que era só azar, ou talvez o lugar por onde você caminha. Mas existe algo que você ainda não percebeu. Algo que está acontecendo no mundo espiritual. E isso tem tudo a ver com quem você realmente é. Pare por um momento. Respire fundo. Porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente como você enxerga esses encontros. Kathryn Kuhlman passou décadas observando esse fenômeno em dezenas de países. Durante seus 50 anos de ministério, ela documentou mais de 1.000 casos de pessoas que foram descobertas por necessitados antes mesmo de entenderem sua própria chamada. E ela descobriu um padrão. Uma verdade que a igreja tradicional esconde de você por medo. Pessoas em situação de vulnerabilidade não param pessoas aleatoriamente. Elas são atraídas por algo específico que emana do seu espírito. Uma frequência espiritual, uma presença sobrenatural, um dom espiritual que você carrega sem saber, mas que elas detectam com a precisão de uma intuição aguçada. Kathryn chamava essas pessoas de buscadores da luz. E ela tinha razão para se preocupar com essa descoberta. Porque quando você está ungido, quando a chama interior brilha em você, você se torna uma atração compassiva para necessidades humanas. Um ímã para dores que outros não conseguem carregar. Um ímã para pessoas que precisam de um milagre e não sabem onde encontrar. E isso é perigoso. Perigoso porque a presença divina em você não é apenas uma bênção. É uma responsabilidade que muda sua vida para sempre. Vou te contar a história de Sara. Ela me escreveu há 3 meses, completamente confusa. Dizia que pessoas em situação de vulnerabilidade a seguiam por quarteirões inteiros. Que elas atravessavam ruas movimentadas apenas para chegar até ela. Que sempre pediam especificamente para ela, mesmo quando havia executivos de terno e gravata passando na mesma calçada. O mais estranho? Eles sempre usavam as mesmas palavras. Você pode me ajudar? Eu sinto que você entende. Sara achava que estava ficando louca. Chegou a mudar o trajeto para o trabalho 3 vezes, mas eles sempre a encontravam, como se tivessem um guia espiritual apontando diretamente para ela. Até entender o que Kathryn descobriu décadas atrás, estudando centenas de casos idênticos. Existem pessoas que carregam um sinal divino. Uma marca que só o plano espiritual consegue ver. E essas pessoas, elas vivem na fronteira entre o natural e o sobrenatural. Elas sentem o que você não consegue ver. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse sinal, ele vem com um preço. Um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Por isso, ela sempre alertava. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque quando Ele responde, sua vida normal acabou. E talvez, só talvez, sua vida normal já tenha acabado há muito tempo. Você só ainda não percebeu. Pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que existe algo diferente em você? Algo que as pessoas percebem, mas não conseguem explicar. Aquele olhar que elas te dão, como se reconhecessem algo familiar, mas não soubessem o quê. Quantas vezes você já entrou em um ambiente e as pessoas se voltaram para você, sem motivo aparente? Não porque você fez barulho ou chamou atenção. Simplesmente porque sua presença mudou a energia do lugar. Quantas vezes você já orou por alguém e aconteceu algo inexplicável, e a pessoa ficou te olhando com aquela expressão de admiração, como se tivesse acabado de presenciar um milagre? Quantas vezes pessoas desconhecidas já se abriram com você em filas de banco, elevadores, salas de espera, contando problemas íntimos que nem para a família elas contam? Esses são os sinais. Os mesmos sinais que Kathryn observou
em centenas de pessoas com dons espirituais. E as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são apenas o primeiro teste. O primeiro teste de uma jornada que você nem imagina onde vai parar. Porque Deus não unge pessoas para uma vida confortável. Ele unge pessoas para uma vida de propósito. E propósito sempre vem com sacrifício. Sara descobriu isso da pior forma possível. Depois que ela aceitou sua unção, depois que ela entendeu por que pessoas em situação de vulnerabilidade a procuravam, tudo mudou. Sua família começou a procurá-la para oração. Vizinhos batiam na sua porta no meio da madrugada. Pessoas desconhecidas paravam ela na rua para contar seus problemas. E sabe o que aconteceu? Ela não conseguia mais dizer não. Porque quando você entende que Deus te escolheu para ser um canal, você entende que sua vida não é mais sua. Catherine sempre dizia: a presença divina é como uma aura de luz. Você não consegue esconder. E todos ao seu redor conseguem sentir. E pessoas em situação de vulnerabilidade, elas têm a intuição espiritual mais apurada de todos. Elas farejam necessidade, elas farejam compaixão. E quando elas te param na rua, elas não estão apenas pedindo dinheiro. Elas estão confirmando algo que Deus já sabe sobre você. Mas aqui está a parte que vai te assustar. Se você realmente está ungido, se você realmente carrega essa marca da alma, então não adianta fugir, não adianta fingir que não é com você. Porque Deus vai encontrar uma forma de te mostrar quem você é. E as pessoas em situação de vulnerabilidade são apenas o começo. Vou te contar o que aconteceu com Marcos. Ele tentou ignorar os sinais por anos. Toda vez que um necessitado parava, ele fingia não ver. Atravessava a rua, mudava de caminho. Chegou ao ponto de usar fones de ouvido constantemente para evitar qualquer contato. Mas o reino divino não aceita negação para sempre. Até que um dia, numa manhã de terça-feira comum, um necessitado gritou algo do outro lado da rua que mudou sua vida para sempre. Uma frase que cortou o ar como uma profecia. Eu sei quem você é. Deus me contou em sonho. Você não pode fugir do seu chamado. Marcos parou no meio da calçada. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O momento em que você não consegue mais fugir de quem Deus fez você para ser. E sabe o que é mais assustador? Uma vez que você aceita, uma vez que você abraça a Assunção, o mundo inteiro muda ao seu redor. Pessoas começam a te procurar sem saber por quê. Suas orações começam a ter um peso diferente. Sua presença começa a gerar reações que você não entende. E as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas se tornam seus primeiros parceiros na fé. Porque elas reconhecem a autoridade espiritual antes de qualquer pastor ou líder religioso. Elas sentem poder antes de qualquer denominação. Elas identificam a chamada antes de qualquer teologia. Por isso, Catherine sempre dizia: se pessoas em situação de vulnerabilidade te procuram, Deus já te aprovou. Mas a aprovação divina, ela vem com instruções de uso. E ninguém te ensina essas instruções. Vou te ensinar. Primeira instrução: nunca ignore um mendigo que te para. Mesmo que você não tenha dinheiro. Porque ele não está ali pelo dinheiro. Ele está ali pela confirmação. Segunda instrução: olhe nos olhos, sempre. Porque nos olhos dele, você vai ver o reflexo da sua própria unção. Terceira instrução: ore, mesmo que seja silenciosamente. Porque aquele encontro não é acidental. É um teste divino disfarçado de pedido humano. E aqui está a quarta instrução, a mais importante de todas. Aceite que sua vida mudou para sempre. Porque quando Deus te marca, quando Ele te unge, Ele te escolhe, não existe volta. Existe apenas jornada.
Uma jornada que vai te levar para lugares que você nem imagina. Sarah entendeu isso. Marcus entendeu isso. E centenas de pessoas que Kathryn Kuhlman acompanhou entenderam isso. A pergunta é: você tá pronto para entender? Porque se você tá realmente ungido, se mendigos realmente te procuram, então sua vida de normalidade acabou. E sua vida de propósito divino acabou de começar. Mas existe algo que você ainda precisa saber. Algo que Kathryn Kuhlman descobriu só no final da vida dela. Algo sobre o que acontece depois que você aceita a sua unção. Algo sobre os perigos que ninguém te conta. O primeiro perigo é o isolamento espiritual progressivo. Quando você aceita que está ungido, você automaticamente se separa das pessoas comuns. Não é escolha sua, é consequência natural. Suas conversas mudam porque você não consegue mais falar apenas sobre o tempo ou futebol. Seus interesses mudam porque futilidades perdem significado. Sua perspectiva de vida muda completamente porque você passa a enxergar propósito divino em tudo. Kathryn Kuhlman viveu isso na pele durante 50 anos de ministério. Ela me contou uma vez, com lágrimas nos olhos: ungido é o preço mais caro que você pode pagar pela aprovação de Deus. Você ganha o céu, mas perde a terra. E ela tinha razão brutal, porque quando você entende que mendigos te procuram por causa da sua unção, você entende que você não é mais como todo mundo. Você se torna diferente, perigosamente diferente. E pessoas diferentes assustam pessoas normais. Elas te rotulam de fanático, estranho, esquisito. Não porque você prega na esquina, mas porque você carrega uma presença que elas não conseguem explicar nem ignorar. Lembra da Sarah que eu te contei? Depois que ela aceitou sua unção, ela perdeu metade dos amigos. Eles diziam que ela tinha mudado, que ela estava estranha, que ela levava a religião muito a sério. O que eles não entendiam é que não era religião, era identidade. Sarah havia descoberto quem ela realmente era, e isso mudou tudo. O segundo perigo é ainda pior: a responsabilidade sem fim que consome sua vida pessoal. Quando você está ungido, você se torna responsável pelas pessoas ao seu redor. Não é dramático, é literal. Suas orações ganham peso sobrenatural. Suas palavras ganham poder profético. Suas decisões afetam vidas de formas que você nem imagina. E o pior, você sente isso fisicamente. É como se cada pessoa ferida ao seu redor se tornasse uma pedra no seu peito. Marcos descobriu isso da forma mais difícil possível. Depois daquele dia em que o mendigo o reconheceu na rua, Marcos começou a orar pelas pessoas. Tímido no início, apenas sussurrando orações silenciosas. Mas suas orações, elas funcionavam. Funcionavam de uma forma que o deixava sem dormir de medo. Pessoas eram curadas de doenças que médicos não explicavam. Problemas financeiros impossíveis se resolviam em 24 horas. Casamentos destruídos se restauravam após uma única oração dele. Milagres aconteciam com uma frequência que desafiava todas as leis da probabilidade. E sabe o que isso trouxe para a vida dele? Uma fila infinita de necessidades batendo na sua porta às 5 da manhã, aos domingos, nos feriados, nas férias. Porque quando você se torna conhecido como aquele que Deus ouve, você vira refém da própria unção. Todo problema vira seu problema. Toda dor vira sua responsabilidade. Todo milagre que não acontece vira sua culpa. Kathryn Kuhlman sempre alertava: cuidado com a unção que você pede, porque ela vai exigir de você muito mais do que você está disposto a dar. E aqui está o terceiro perigo. O mais perigoso de todos, segundo Kathryn Kuhlman.
a tentação sutil de usar sua unção para você mesmo. Quando você descobre que tem poder espiritual real, quando você vê que suas orações funcionam, quando você percebe que Deus te ouve de forma diferenciada, a primeira coisa que você quer é usar esse poder para resolver seus próprios problemas financeiros, emocionais e relacionais. Parece lógico, né? Se Deus me ouve, por que não pedir para Ele resolver minha vida primeiro? Mas Deus não funciona assim. E Kathryn Kuhlman aprendeu isso observando dezenas de pessoas ungidas que caíram nessa armadilha. A unção que atrai mendigos, a unção que cura outras pessoas, a unção que resolve problemas alheios. Essa mesma unção pode se tornar uma maldição devastadora se você tentar usá-la egoisticamente. Eu conheci pessoas que tentaram, pessoas que descobriram sua unção através de mendigos, exatamente como você, e que depois tentaram usar esse poder para enriquecer através de ofertas proféticas, para manipular relacionamentos através de revelações divinas, para controlar situações através de autoridade espiritual. Sabe o que aconteceu com elas? Perderam tudo em questão de meses. A unção evaporou, o poder desapareceu e muitas vezes muito mais. Famílias destruídas, reputação arruinada, saúde mental abalada. Porque Deus não brinca com sua glória e Ele não empresta seu poder para agendas pessoais. Kathryn Kuhlman sempre dizia: a unção é emprestada, não é sua, e Deus pode retirá-la a qualquer momento. Mas existe um quarto perigo que ninguém te conta. O perigo que Kathryn Kuhlman mais temia depois de 5 décadas observando pessoas ungidas. O perigo devastador de viver uma vida comum depois de descobrir que você é ungido. Parece contraditório, né? Por que seria perigoso viver normal? Mas não é contraditório, é trágico. Porque uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você entende seu propósito celestial, uma vez que você experimenta o poder de Deus fluindo através de você, tentar viver uma vida comum se torna uma tortura psicológica e espiritual. É como se você fosse um pássaro que descobriu que pode voar, mas escolhe ficar caminhando no chão para sempre. É como descobrir que você é um pianista virtuoso, mas decidir nunca mais tocar uma nota. É possível? Sim, é possível, mas vai te matar por dentro lentamente. Eu acompanhei pessoas que descobriram sua unção através de mendigos e decidiram ignorá-la. Decidiram continuar vivendo como se nada tivesse mudado. Como se fosse possível desver o que já foi visto. E sabe o que aconteceu em 100% dos casos? Depressão crônica, que medicamentos não conseguiam curar. Ansiedade existencial, que terapia não conseguia resolver. Sensação constante de vazio, que nada material conseguia preencher. Sentimento torturante de que estão desperdiçando a própria vida. Porque quando Deus te mostra quem você é, fingir ser outra pessoa se torna impossível para sua alma. E mendigos, eles continuam aparecendo, lembrando você do que você está tentando esquecer. Agora, deixe-me contar o que Kathryn Kuhlman descobriu no final da vida dela, aos 83 anos. Depois de meio século observando pessoas ungidas, ela descobriu que existe um quinto perigo, o perigo mais sutil e devastador de todos. O perigo insidioso de se viciar na própria unção. Quando você descobre que tem poder espiritual real, quando você vê milagres acontecendo através das suas mãos, quando você sente a presença de Deus se manifestando através da sua vida, é fácil se viciar nessa sensação de poder e relevância. É como uma droga espiritual. Você começa a buscar oportunidades para usar sua unção, não porque as pessoas precisam,
mas porque você precisa sentir esse poder fluindo através de você. Você começa a criar situações para ministrar. Começa a procurar problemas para resolver. Começa a se posicionar como a pessoa ungida em todos os ambientes. E quando isso acontece, você para de ser um canal humilde de Deus e se torna um viciado em poder espiritual que usa Jesus como pretexto para alimentar seu ego. Kathryn Kuhlman viu isso acontecer com dezenas de pessoas ungidas ao longo dos anos. Pessoas que começaram com coração puro, genuinamente querendo ajudar os outros, mas que aos poucos foram sendo seduzidas pela sensação de serem especiais, escolhidas, ungidas. E sabe qual é o sinal mais claro de que isso está acontecendo com você? Quando você para de ver mendigos. Isso mesmo. Quando você se vicia na própria unção. Quando você para de ser humilde. Quando você começa a achar que o poder é seu por direito. Mendigos param de te procurar completamente. Porque eles têm uma sensibilidade espiritual que detecta a humildade genuína. Eles sentem amor puro. Eles sentem unção limpa, não contaminada por ego. E quando sua unção se corrompe, eles simplesmente se afastam. É por isso que Kathryn Kuhlman sempre checava. Mendigos ainda te procuram? É o termômetro espiritual dela. Agora, vou te ensinar como navegar por todos esses perigos sem perder sua sanidade ou sua unção. Primeiro, mantenha-se conectado com pessoas normais, mas estabeleça códigos de convivência. Não se isole completamente, mas também não tente explicar tudo o que você experimenta. A unção não te torna superior, te torna servidor, mas servo com limites saudáveis. Segundo, estabeleça horários sagrados para a ministração e horários sagrados para a sua vida pessoal. Você pode ajudar as pessoas, mas você não é responsável por resolver todos os problemas do mundo. Jesus mesmo se retirava para lugares solitários. Se ele precisava de limites, você também precisa. Terceiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, use sua unção para benefício próprio, financeiro ou emocional. Isso é linha vermelha que você não pode cruzar. No momento que você monetiza milagres ou manipula pessoas através da unção, Deus retira sua mão da sua vida. Quarto, continue vivendo sua vida normal com responsabilidades terrenas, mas agora com propósito eterno. Unção não significa abandonar a família, trabalho ou compromissos. Significa fazer tudo isso com uma dimensão sobrenatural. E quinto, mantenha-se humilde através de check-ups espirituais constantes. Lembre-se sempre que a unção é emprestada, nunca sua propriedade. É privilégio temporário, não direito permanente. Mas existe algo mais importante que todos esses conselhos. Existe uma pergunta que você precisa responder agora. A pergunta que vai definir o resto da sua vida. Agora que você sabe, agora que você entende por que mendigos te procuram, agora que você conhece os perigos e as responsabilidades, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ora, você vai aceitar quem você é? Ou vai continuar fingindo que é coincidência? Porque mendigos não mentem. Eles não se enganam. Eles não fazem teatro. Quando um mendigo te para na rua, ele está confirmando algo que Deus já sabe sobre você. E ignorar isso, ignorar essa confirmação divina, pode ser o maior erro da sua vida. Sarah escolheu aceitar sua identidade ungida depois de 3 meses de luta interna. E hoje ela pastoreia uma igreja pequena de 50 membros, mas onde milagres acontecem toda semana como se fosse rotina. Curas, libertações, restaurações familiares que médicos e psicólogos não conseguem explicar. Marcos escolheu aceitar depois de 6 meses tentando fugir. E hoje ele lidera um ministério de rua que já tirou mais de 200 mendigos das drogas.
usando sua unção exatamente como Deus planejou desde o primeiro dia em que um mendigo parou. E centenas de outras pessoas que Kathryn Kuhlman acompanhou ao longo de 50 anos fizeram a mesma escolha corajosa. A escolha de abraçar quem Deus fez elas para ser desde antes da fundação do mundo. Mesmo sabendo dos perigos reais, mesmo sabendo do preço emocional, mesmo sabendo que a vida delas nunca mais seria confortavelmente normal. Porque elas entenderam algo fundamental que muda tudo. Algo que Kathryn Kuhlman levou a vida inteira para aprender e ensinar. Que ser ungido não é sobre você, é sobre as pessoas que Deus quer tocar através de você. E mendigos, eles são apenas os primeiros de uma multidão que Deus quer alcançar através da sua vida. Então, da próxima vez que um mendigo te parar na rua, lembre-se disso que estou te revelando agora. Lembre-se de que você não é uma pessoa comum que teve um encontro aleatório no meio de uma manhã qualquer. Você é uma pessoa ungida que teve uma confirmação divina. Uma confirmação que Deus enviou através do ser humano mais improvável possível. E essa confirmação muda absolutamente tudo na sua existência. Muda como você vê a si mesmo no espelho pela manhã. Muda como você entende sua vida até aqui. Muda como você enxerga seu futuro a partir de agora. Muda o significado de cada oração que você faz. Muda o peso de cada palavra que você fala. Porque quando Deus te marca com sua unção, quando Ele te escolhe entre bilhões de pessoas, quando Ele te capacita com seu poder, não existe mais coincidência na sua vida. Não existem mais encontros casuais. Não existem mais conversas superficiais. Existe apenas propósito divino se manifestando através de cada respiração sua. E seu propósito acabou de ser revelado através dos olhos necessitados de um mendigo perdido na rua. A pergunta que vai definir o resto da sua eternidade é: você está pronto para abraçar essa realidade e vivê-la com todas as consequências? Ou você vai continuar insistindo que tudo não passou de uma coincidência? Uma daquelas coisas inexplicáveis que acontecem na cidade grande? Será que vai continuar se agarrando a essa explicação tão simples, tão insignificante? Porque acredite, há algo muito maior por trás disso tudo. Algo que transcende a lógica comum. Algo que ressoa com a profundidade da alma. Algo que Kathryn Kuhlman conhecia tão bem. Ela compreendia a força invisível. A energia que pulsa por trás dos eventos aparentemente aleatórios. A presença de Deus agindo de maneiras sutis e grandiosas. Não se trata apenas de coincidência, meu amigo. É sobre a intervenção divina. É sobre milagres. É sobre a fé inabalável. É sobre a certeza de que mesmo em meio ao caos urbano, a mão de Deus se manifesta. Em cada encontro casual, em cada olhar, em cada palavra dita ao vento, a presença dele se faz sentir. E se você abrir seu coração, se você deixar de lado o ceticismo e abraçar a fé, você também poderá ver, sentir e compreender a magnitude desses milagres. Kathryn Kuhlman sabia disso e dedicou sua vida a testemunhar essa verdade. Então eu te pergunto novamente, você continuará a ignorar a grandeza da fé? Ou, enfim, abrirá seu coração para a possibilidade de algo extraordinário? Algo que está além da sua compreensão, mas que toca sua alma profundamente? Algo que só a fé pode explicar, algo que Kathryn Kuhlman viveu e compartilhou com o mundo. A verdade está aí, esperando para ser descoberta. Basta acreditar